Você aí já teve curiosidade de saber o que são aquelas 12 palavras que você coloca para recuperar a sua carteira Bitcoin nos aplicativos? Se você usa essas carteiras e você usa essas palavras bastante para recuperar e você não sabe o que elas significam, ou por que são essas palavras, por que não pode ser outras, por que são 12 ou 24, por que não pode ser um número diferente. Então, aqui nesse vídeo hoje eu vou mostrar para você na prática como que é gerada essas palavras e todo o caminho que é necessário para chegar até lá. Antes que eu me esqueça, faz aquele negócio aí de se inscrever no canal, é bom eu saber se o pessoal tá gostando ou não. Toda vez que eu posto vídeo, é engraçado que o número de inscritos cai em vez de subir, mas depois ele volta a subir. Então eu sei que aqui eu atinjo um nicho muito específico de pessoas que estão interessadas em tecnologia, na parte tecnológica de blockchain, de criptomoedas, e tudo bem, aqui eu acho que é só para quem realmente, é só para os fortes. Vamos lá. Se você viu o vídeo anterior, você deve ter entendido, pelo menos, que existe uma mágica aí de multiplicação em curvas elípticas que permite que você multiplique endereços, tá? A partir de um endereço comum, você consegue gerar diversos outros derivados. E a parte mais legal é que uma pessoa conseguiria gerar outros endereços para você sem ela ter a sua chave privada, o que parece mágica, mas não é. É simplesmente matemática e eu mostrei no último vídeo como que funciona. Essa proposta que está aqui no BIP32 foi uma das primeiras para tentar resolver o problema de múltiplas chaves. Então, antigamente, ali por 2012, 2013, o pessoal salvava múltiplas chaves privadas no banco de dados do Bitcoin. Tinha lá um wallet.dat, né, que era um arquivo, e ali dentro estavam todas as chaves privadas. Ou seja, se você perdeu o arquivo, você perdeu tudo. Para você recuperar todo o seu saldo, que estava distribuído em diversos endereços, você tinha que ter o backup de todas as chaves privadas. Ou seja, isso impossibilitava de você ter as chaves escritas em algum lugar, porque de repente você tinha lá um monte de endereço, é impossível de você ficar anotando manualmente todas as chaves privadas de todos os endereços. E o Satoshi falava para você não ficar reutilizando endereço. Então, existe um problema a ser resolvido aí. Você precisava dar um jeito de guardar essas chaves privadas de algum jeito, de poder recuperar isso de forma fácil, e ao mesmo tempo você não podia ou não era aconselhado pelo Satoshi você ficar reutilizando o mesmo endereço, tá? Então, ter um endereço não era suficiente e ter vários endereços tinha um problema. O BIP32 foi uma das formas que encontraram de você conseguir salvar uma coisa só e conseguir depois gerar vários endereços a partir desta coisa, tá? Que é uma string gigantesca, uma sequência de letras e números. E ela é dividida em Xpriv e Xpub, ou seja, ela é um formato que ela também é um endereço, também é um endereço não que você pode fazer pagamento, mas ela é um endereço que as carteiras reconhecem e elas sabem que a partir daquele endereço ali, ela tem todas as informações para poder gerar novos endereços Bitcoin que estes sim podem receber pagamentos. Se você não sabe do que eu estou falando, volte e veja o último vídeo que eu vou deixar no link aí embaixo. O que eu fiz então? Eu peguei e criei um arquivo aqui, bem simples, ele tem o que? Deixa eu ver quantas linhas que tem. Ele tem 95 linhas e ele faz todo o procedimento, desde a geração da entropia e pegar os bytes e tal, até a hora que ele gera o seed para você, ou o mnemônico, na verdade, que é o nome oficial, né? Que são aquelas palavrinhas. Então vamos lá. O ideal fosse que eu fizesse 2 vídeos para vocês, um explicando somente a parte da geração do BIP32 e outro somente da parte em que eu monto os mnemônicos, tá? Para não ficar muito extenso, mas eu vou ser sincero, meu tempo é curto, eu não tenho atualizado quase o canal aqui, eu trabalho bastante, tenho que atender aí família, não tenho tempo de ficar atualizando o canal, então como eu prometi que ia fazer essa segunda parte, eu vou tentar fazer tudo hoje, tá? Não sei quando que eu vou conseguir postar vídeo de novo. A gente aprendeu no vídeo anterior que a gente precisa, para fazer esse processo de multiplicação, 2 coisas, né? Um que eu chamei de fator de multiplicação, mas que aqui a gente vai dar um nome próprio dele, que é o chain code, e o outro seria uma chave privada. Se você multiplicar a chave privada pelo chain code, você tem um novo endereço, uma nova chave privada. Isso que eu estou falando é multiplicação em curvas elípticas, tá? Somas consecutivas. Então a gente precisa dar um jeito de gerar esta chave privada que a gente chama de chave privada mestra. Eu vou baixar aqui no desenho, esse aqui é o BIP, efetivamente. Aqui ele está explicando como é que funciona o processo de geração. Primeiro eu vou ler ele para você e depois eu vou mostrar no código. Ele fala assim, primeiro você tem que gerar um seed, um seed byte sequence S,
of a chosen length, ou seja, você tem que gerar uma sequência de bytes, que vai ser a tua semente, de um comprimento que você vai escolher, que esteja entre 128 e 512 bits. 256 bits é o recomendável. E ele fala para você gerar isso a partir de um PRNG, tá? Que é uma sigla para Pseudo Random Number Generator, ou seja, um gerador de números aleatórios, ou pseudo-aleatórios, que é esse P aqui é de pseudo-aleatório. Depois que você pega esse seed, o que você vai fazer? Você vai calcular o I. O que é o I? O I ele é um HMAC SHA-256. O que é um HMAC ou HMAC? O HMAC ele é um algoritmo de autenticação, que ele é como se fosse aí um hash com um hash mais, tá? Um hash mais evoluído, mas ele funciona com uma chave. Você passa uma chave para ele, você passa o dado que você quer fazer o código e ele vai gerar para você um código, aqui no caso de 512 bits de saída. E a chave, ela é uma chave fixa para você ficar dentro do padrão do BIP32. E essa chave é Bitcoin Seed, é uma string. Tá? Então você vai passar para esse algoritmo que já é conhecido dentro de criptografia, que é o HMAC SHA-512. Você vai colocar a chave, que é a Bitcoin Seed, e você vai passar também para ele os bytes, né, que você acabou de gerar, ou 128 bits, um número de 128 até 512. Tanto faz a quantidade de bits que você escolher. Obviamente, quanto maior, mais seguro. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir esse I que você acabou de gerar e que tem 512 bits em duas sequências de 32 bytes, ou seja, 512 bits é a mesma coisa que 64 bytes, tá? Uma coisa é sinônima da outra. Então isso significa que eu tenho 64 bytes no total que vão ser cuspidos aqui, né? Vão ser gerados por essa função. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 32 bytes e dividir 32 para a direita e 32 para a esquerda. E ele está chamando isso de IL e IR. Por quê? L é de left e R é de right. Tá? Ele simplesmente quebrou o resultado do SHA-512 em duas partes de 32 bytes. E ele está falando que o nosso IL, a parte da esquerda, os 32 bytes da esquerda, eles vão ser o Master Secret Key. E o IR será o Master Chain Code. Legal, agora que a gente tem todos os dados, o que a gente faz? A gente simplesmente deriva o endereço. Eu não vou fazer esse procedimento neste vídeo, a gente só vai ficar com o Masternode, tá? Que é a profundidade 0, e a partir dele a gente vai, eu vou mostrar para você como é que a gente vai chegar nele utilizando um seed de 12, um mnemônico de 12 palavras. Porém, que você precisa saber que a partir deste masternode, você aplica esta função aqui e você consegue gerar outras carteiras estendidas, tá vendo? Ele está mostrando aqui qual que é o procedimento, sempre tendo a chave privada e o chain code. São as duas coisas que você tem aqui dentro e que você extrai a partir desta função aqui, tá? Você divide o resultado em dois e a parte da esquerda é a chave e a parte da direita é o chain code. Vamos lá então, agora vamos abrir o código e vamos mostrar isso aqui na prática. Então esse código eu fiz ele há um tempo atrás e eu vou começar ele a partir da metade aqui. Tá? Então o primeiro ponto que ele falou é o seguinte: você tem que, para gerar o seed, você tem que pegar um número de bytes entre 128 e 512 bits. Tá? Então isso daria 128 bits, daria 16 bytes. Então tá aqui, estou pegando 16 bytes randômicos, que a partir da função crypto, que ele é um PRNG, e eu vou colocar dentro da variável seed. Posteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou gerar aquele HMAC SHA-256, que está aqui. Tá? Esta linha aqui é exatamente isto que ele está mandando eu fazer aqui. Estou calculando o HMAC SHA-512, eu estou passando aqui como sendo Bitcoin Seed, ou seja, a chave, e depois eu estou passando o seed, né, que foi o gerado aqui em cima, e ele vai retornar 512 bits, ou 64 bytes, para dentro de HMAC seed. Tá? Isso aqui é depois de ter feito este procedimento. Aí depois, o que eu tenho que fazer? Tem que dividir esse seed em dois. 32 bytes para a chave privada, que é isso aqui, e 32 bytes para o chain code, que é a parte da direita, tá? Que é isso aqui. Então agora eu já tenho a minha private key e a minha chain code gerado a partir de simplesmente 16 bytes. Ou 128 bits. Próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eu vou alocar aqui um array de 78 bytes. Por quê? Porque eu vou agora começar a construir o meu endereço, o meu masternode.
E esse masternode não tem nada a ver com um masternode que você está fazendo staking para ganhar dinheiro, não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa. Dentro desse buffer que eu acabei de criar, o que eu vou fazer? Eu vou começar a empurrar dados para dentro dele para a gente poder gerar a nossa XPriv e a nossa XPub. Primeira coisa, estou botando 32 bytes em Big Endian e é o private prefix, ou seja, é uma sequência de números que simplesmente serve para que no começo desse nosso masternode ele esteja escrito XPRV, para você poder bater o olho depois de pronto e saber que isso se trata de uma chave privada, tá? De uma chave privada BIP32. Então tá aqui. Estes são os bytes que eu estou colocando lá dentro. 0488ADE4. Por que são esses? Porque depois de transformado, isso no começo do endereço vai virar XPRV. E a mesma coisa para lado público. O lado público é 0488B21E. Vamos voltar lá. Legal, eu coloquei agora dentro do buffer aqueles 4 bytes no começo. Depois eu vou colocar 8 bits, que é o depth, ou seja, é aquele número que estava aqui embaixo, tá? Que é a profundidade. Como esse é o meu master node, ele é 0. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um fingerprint, ou seja, uma impressão digital do parent. Qual foi a chave que gerou essa aqui? Como esta é o master node, é a chave mestra aqui, vai ser 000, tá? E são sempre 4 bytes. Caso não fosse a chave mestra, você ia ter que pegar isso aqui da chave anterior. E tem um procedimento para você fazer isso aqui que está descrito no BIP. Depois você pode olhar lá. Próximo, você vai colocar qual que é o índice da chave. No caso, é a primeira chave que eu estou gerando, portanto, é o índice 0. E são 4 bytes. Próximo, eu vou colocar agora dentro do buffer o meu chain code que eu acabei de gerar lá em cima, que eu acabei de pegar da saída do HMAC. Então, eu vou colocar o chain code dentro do buffer e esses serão os próximos 32 bytes. Próximo, você vai colocar 1 byte de padding, ou seja, simplesmente para você conseguir alinhar isso aqui dentro do código. Por quê? Este mesmo espaço tem que ser usado tanto para você colocar uma chave pública quanto uma chave privada, mas aí tem um problema. A chave privada são 32 bytes exatos, tá? Não tem nem mais nem menos, são 32 bytes exatos. Porém, a chave pública em formato comprimido, elas são 33. Por quê? Porque 32 é a coordenada X e existe um byte que vai na frente para indicar que aquilo dali é só a coordenada X, que não é a coordenada X e Y. Tem um vídeo do canal que eu explico exatamente isso quando eu estou explicando endereços. Então eu recomendo que, se você não sabe como é, volta lá e vê isso antes. Porém, então aqui esse campo inteiro ele terá 33 bytes. 0 no começo, no caso da chave privada, para a gente adicionar aí um alinhamento, e depois os 32 bytes da chave privada em si. E aí depois o que a gente faz? A gente converte todo esse buffer que a gente acabou de criar aqui para a base 58. É isso que ele vai fazer, e quando ele terminar de gerar esse base 58, o que vai acontecer? Você vai ver um XPRV lá na linha de comando. E eu vou executar isso de uma vez só, tá? Então eu primeiro vou explicar agora aqui a parte do public key, e aí a gente vai passar para a nossa demonstração. Legal. Aí aqui o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a partir daquela private key o meu public key, ok? Por quê? Porque eu vou gerar agora o meu XPub. E esse XPub, ele é derivado daquele XPriv. Então tem que ser essa chave pública que eu estou gerando tem que ser derivada da chave pública que eu usei no meu XPriv, certo? Então vamos lá. Aqui eu derivo e encontro a minha chave pública. Esse true aqui é para dizer que é em formato comprimido, afinal eu só quero 33 bytes. Vou de novo criar o meu buffer com 78, igual eu fiz na hora de criar o meu XPriv. Vou colocar o prefixo, que são aqueles bytes lá em cima, que vai depois que vai colocar isso aqui na frente da string. Eu vou colocar o depth, que é a profundidade, no caso 0, já que eu estou gerando masternode. Depois eu vou colocar o parent, que não é nada mais do que 000 no masternode, porque a gente não tem nenhuma chave derivada ainda, né? Aí depois eu vou colocar o índice da chave filha, que índice que é esse aqui que eu estou gerando. Depois eu vou colocar o chain code, que é o mesmo que eu gerei lá em cima a partir do HMAC 512, e depois eu vou botar a chave pública, que são os 33 bytes no final, e ao final de todo o processo que eu vou fazer, eu vou encodar, eu vou fazer um encoding disso aqui para a base 58, que é o algoritmo de codificação que a gente utiliza dentro do Bitcoin. Legal, agora eu vou rodar isso aqui, você vai ver mais do que o XPriv e o XPub, porque tem mais código aqui para cima, tá? Eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, eu vou executar isso aqui,
e ele tem que dar para mim, então, ó, são esses dois aqui que a gente gerou. Esse é o seed, que foi gerado aleatoriamente por este comando aqui, tá? Então esse aqui eu gerei o seed, depois eu imprimi na tela, seed 2 pontos e o seed. Como eu peguei 16 bytes aleatoriamente, ele vai imprimir lixo aqui mesmo, tá? Isso aqui não é conversível em tabela ASCII, então isso aqui é assim mesmo. Aí, fazendo todo este processo, passando esses 16 bytes por dentro do HMAC, fazendo todo aquele procedimento, a gente acabou com um xpriv e um xpub como era esperado. E como que a gente sabe que o nosso código está fazendo as coisas direito? Bom, é simples, vamos voltar aqui. No final do BIP, ele tem alguns vetores de teste. Então ele está falando assim, olha, se o teu seed que você escolheu aleatoriamente for esse aqui, com certeza o teu masternode tem que ser estes dois aqui. Então vamos fazer exatamente isso e ver se funciona. Eu vou tirar essa linha, eu vou colocar aqui seed igual buffer.from x, ou seja, agora eu estou, em vez de ler de um gerador de números aleatórios, pseudo-aleatórios, que é esse cara aqui, eu tô passando para ele um seed específico e ele vai me dizer se a minha implementação agora está batendo com a implementação que está lá no BIP. Se estiver batendo, significa que eu estou compliant, ou seja, eu tô fazendo as coisas exatamente como a especificação manda. Vou gerar aqui de novo, vou limpar a tela, vou gerar de novo e vamos ver. O xprv está aqui, você pode confirmar que é o mesmo. E o xpub é esse aqui que você pode confirmar que é o mesmo, beleza? Ok, e ele é determinístico, ou seja, todas as vezes que eu executar esse mesmo código, ele vai ter que gerar para mim sempre o mesmo xpub e o mesmo xpriv, tá? Então vamos lá, executei de novo, mesmos endereços. Agora eu vou voltar o código para ele gerar este seed a partir de números pseudo-aleatórios, tá? Voltei ao código original e você vai ver que agora o xpriv e o xpub não batem com aquele, beleza? Estou pegando um qualquer. Nesse ponto aqui, o que talvez você tenha compreendido? Deixa eu voltar aqui na tela. Talvez você tenha compreendido agora que se eu sempre escolher os mesmos números de entropia, esses mesmos 128, ou que até o número está 512, ele sempre vai gerar as mesmas chaves. Então essa entropia é muito importante na hora de você gerar o seu BIP32, suas chaves xpriv, xpub e BIP32. Se alguém tiver acesso a esses mesmos 16 bytes, esta pessoa conseguirá gerar os mesmos endereços que você também está gerando, incluindo acesso às chaves privadas. Então, legal. Agora a gente sabe que a gente, com esse xpub, xpriv, a gente consegue gerar diversos endereços. Ok, legal, só que ainda não resolve o problema. Por quê? Porque a gente agora consegue ter um endereço único para gerar múltiplos endereços, o que é muito legal. Porém, a gente ainda não consegue salvar isso de forma fácil. Afinal de contas, ler isso aqui ou escrever isso no papel é muito fácil de você errar. Então a gente precisa de um jeito um pouco mais fácil para a gente poder chegar nesses valores aqui. E por isso a gente vai agora entender um pouquinho do BIP39. O BIP39 é este cara aqui que eu acabei de abrir e ele fala o seguinte, o título é Mnemonic Code for Generating Deterministic Keys, ou seja, a gente já tem um jeito de gerar chaves determinísticas com o BIP32, porém, a gente não tem um código mnemônico. O que é o mnemônico? São essas palavras que a gente consegue guardar mais facilmente. O ser humano, ele é muito melhor de guardar palavras do que guardar números, certo? Então a ideia desse BIP aqui é que a gente tem um código em formato de palavras que a gente consiga gerar aquele seed que a gente utiliza, aquele seed de 16 bytes, que a gente utiliza na entrada do BIP32 para poder gerar o resto das carteiras. Então é sobre isso que é o BIP39. E por incrível que pareça, este é um BIP muito pequenininho pela importância dele. No final das contas, o resumo da obra disso aqui é o seguinte: aquelas palavras que você vê escritas, elas na verdade representam, no final das contas, uma sequência de bits. Então, em vez da gente simplesmente pegar 16 bytes e anotar esses 16 bytes no papel para a gente poder depois regerar o nosso xpriv, xpub, não, a gente representa esses bits
de uma forma mnemônica, ou seja, uma sequência de palavras. E este BIP é exatamente para isso. Existem algumas coisas que você vai ter que saber no meio do caminho aqui. Primeiro, a lista de palavras ela é fixa. Cada palavra ela representa um determinado número, que quando colocado na memória do computador é uma sequência de bits. E as palavras não foram escolhidas aleatoriamente. Existe uma lógica para elas terem sido escolhidas. Então ele fala o seguinte: um word list, né, uma lista de palavras ideal, ela tem as seguintes características. A lista de palavras é criada de tal forma que é suficiente digitar as primeiras 4 letras para conseguir identificar a palavra de forma não ambígua. Tá? Isso é uma das características. Em algumas carteiras, talvez você comece a digitar a palavra e ele já complete para você. Como é que ele sabe? Mágica? Não, é porque existe um número limitado de palavras que estão dentro da word list. Tá? Essa word list ela é pública e eu já vou mostrar ela para você. B. Palavras similares devem ser evitadas. Palavras como build e built, woman e women, quick e quickly, elas não somente são mais difíceis de lembrar, de fazer a frase ser mais difícil de lembrar, mas elas também fazem o processo de adivinhar mais difícil. E ele fala que elas devem ser sorted, tipo ordenadas. E ele fala assim, a lista de palavras ela tem que ser ordenada de forma a facilitar a procura dessas palavras mais facilmente, como a pesquisa binária, que é um algoritmo que a gente usa para fazer pesquisa de forma mais rápida, ou algum algoritmo de procura de pesquisa linear. E também isso facilita a compressão, tá? Isso aqui eu não entendi direito, mas enfim, se alguém souber, comenta aí embaixo. Eu vou ler então essa introdução, fazendo uma tradução, obviamente, já que é curtinho, para facilitar um pouco o entendimento. Então ele fala assim: um código mnemônico ou uma frase, ela é superior para a interação com os seres humanos comparado a você ter que lidar com dados binários de forma hexadecimal, representações hexadecimais de um seed de uma carteira. Tá? Isso aí é meio óbvio. A frase ela poderia ser escrita num papel ou falada através de um telefone. Esse guia serve como meio de transporte de algo gerado por um computador de forma randômica com uma forma de se ler, de um humano ler ou transcrever isso de forma mais fácil. E isso aqui não é um processo de criar frases, também conhecido como Brain Wallet, e transformar isso numa seed. Bom, se você não sabe o que é Brain Wallet, dá uma olhada aí no canal que eu tenho um vídeo exatamente sobre Brain Wallets, e isso aqui não tem nada a ver com Brain Wallet. Tem muita gente que mistura as coisas e acha que você pode usar qualquer palavra dentro de um mnemônico, e não pode. Ele tem uma lista aí de algumas palavras que você tem que seguir. E ele fala assim, como é que você gera o mnemônico? Ele fala assim, bom, o mnemônico ele deve codificar aí uma entropia de um múltiplo de 32 bits. Com mais entropia, a segurança ela é melhorada. Mas o problema aí é que a frase aumenta de tamanho. A gente se refere à entropia inicial como ENT, tá? De entropy. E o tamanho permitido do ENT é de 128 a 256 bits. Vocês lembram que a entrada lá do BIP32 é exatamente entre 128 e 512. Então aqui a gente utiliza entre 128 e 256. Primeiro a gente tem que gerar a entropia e gerar um checksum primeiro. O que é o checksum? Ele é um tamanho, ele é um código que vai no final para garantir que o mnemônico está perfeito, que você não trocou nenhuma palavra no meio do caminho. Então existem aí alguns bits no final do mnemônico que você não vê, mas que ele tá transformado em forma de palavra, mas que garante que o mnemônico não foi alterado. Então se você tentar digitar qualquer sequência de palavras numa carteira, ele não vai aceitar, mesmo que sejam palavras que estejam dentro daquela lista. Existe uma ordem específica para que o mnemônico seja aceito. E é o checksum, esses bits que vão no final, que indicam que tem esse trabalho de indicar se o mnemônico está perfeito ou não. Então ele fala o seguinte, o checksum ele é gerado primeiro, você divide a entropia por 32, ou seja, o número de bits que você tem por 32 do hash SHA-256. Este checksum ele é colocado ao final da entropia inicial. Próximo, a gente vai pegar esses bits que a gente acabou de gerar aí e vai dividir em grupos de 11 bits. Ou seja, cada palavrinha daquela dali, ela pode significar um número entre 0 e 247. Por quê? Porque 2 elevado a 11 vai dar 2048. Ou seja, tem 2048 possibilidades
dentro dessa sequência de 11 bits. Ou seja, a cada 11 bits você ganha um índice, e esse índice ele é o índice da palavra em uma tabela pré-estabelecida. Finalmente a gente converte esses números em palavras e daí a gente junta elas para ser a nossa frase mnemônica. Então aqui ele tem uma tabela de conversão para você descobrir qual que é o tamanho do teu checksum no final. Se você está pegando 128 bits como entrada, você vai dividir 128 por 32 e o teu checksum vai ter 4 bits no final. Tá? E o tamanho total será 132 somado. Isso significa que se você pegar essa quantidade aqui de bits e dividir por 11, você vai ter 12 palavras. Se você utilizar 160 bits de entrada, então a gente divide os 160 por 32, vai dar 5 de checksum, a gente soma os dois, 160 mais 5, vai dar 165, 165 divididos por 11 vai dar 15 palavras. A gente vai ter 15 palavras no total. E assim por diante, até você chegar no 256 bits, que vai dar 24 palavras no final. Ou seja, você tem mnemônicos de 12 palavras, de 15, de 18, de 21 e de 24. Bom, tendo explicado isso, agora a gente pode ir para o código. Sei que esse vídeo está ficando grande, mas não tem jeito. No pain, no gain. Vamos lá, eu vou voltar aqui o código para o original. E agora a gente vai entender o processo. Beleza, a gente vai criar a nossa entropia. A entropia ela pode ser de 128 bits até 256 bits. Então aqui eu estou usando 128, que são 16 bytes. Beleza, estou criando a entropia. Depois eu vou fazer um entropy to mnemonic. Aí a gente vai entrar aqui, a gente vai passar para essa função a entropia que a gente acabou de gerar, e essa função vai fazer aquele trabalhinho chato lá que ele está especificando ali. Ou seja, a gente vai botar a entropia dentro do buffer, os 128 bits. A gente vai descobrir quantos bits tem, tá? O entropy bits. Aí depois a gente vai gerar o checksum. A gente vai descobrir quantos bits de checksum a gente vai ter. A gente vai passar o entropy bits para essa outra função, que vai fazer aquele cálculozinho maroto ali, tá? Ele vai pegar, ele vai gerar um SHA-256, como ele explicou aqui em algum lugar. Ele vai gerar o SHA-256 desses bits. Ele vai calcular o tamanho do checksum. Ou seja, ele vai multiplicar o tamanho da entropia por 8, vai dividir a entropia por 32, vai chegar no tamanho do checksum, quantos bits, e aqui ele vai retirar esses bits do hash que eu acabei de criar. E esse vai ser o meu checksum no final. Aí ele vai retornar o checksum bits, vai retornar para cá. Agora o que ele vai fazer? Ele vai somar os entropy bits com o checksum, vai botar os dois em sequência, vai dividir em chunks de 11 bits, ou seja, vai quebrar isso em 11 bits, e aqui ele vai fazer uma coisa muito interessante. O que ele vai fazer? Ele vai mapear para dentro, ele vai ler de um arquivo, essa word list aqui ela é um arquivo, e ele vai pegar de dentro desse arquivo a linha tal, ou seja, a linha 0, que é a primeira, a linha 1, a linha 2, a linha 3, dependendo do valor que foi convertido aqui. Ou seja, se o primeiro chunk foi 11 bits, tá? Vamos supor, eu vou abrir uma calculadora aqui, e base igual a 2. Eu vou criar aqui um chunk de aleatório. 1, 0, 0, 1. Tem 8 aqui? Pronto, agora tem. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Isso aqui daria 164, certo? Não, mas aqui tem 8, né? São 11. 8, 9, 10, 11. Pronto. Aqui agora eu tenho o índice que eu tenho que olhar na minha tabela para descobrir qual é a palavra que vai ser a primeira palavra do meu word list. Então a gente vai na word list. Ela tem várias línguas, ela pode ser em várias línguas, independente. Eu vou clicar no inglês, que provavelmente é que você usa, e eu vou lá agora ver qual que é o 1307. A gente vai até o 1300. A linha 1307, na verdade é 1306, porque vai a partir do 0. E seria a palavra permit. Essa seria a primeira palavra do nosso mnemônico. E assim por diante. Ele vai fazer isso, nesse nosso caso aqui, 12 vezes e vai acabar com uma seed de 12 palavras. Beleza? No final, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um join, vai juntar todas as palavras e vai retornar. Beleza, retornamos, ele vai imprimir pra gente o mnemônico, que ele acabou de gerar a partir da nossa entropia aleatória de 16 bits. E tá pronto. Aí qual que é o próximo passo?
Agora eu já tenho um mnemônico. Se eu quisesse agora pegar esse mnemônico e transformar ele na entrada para o BIP32, o que eu faria? Eu vim aqui e fazia o oposto. Eu passaria o mnemônico para dentro dessa funçãozinha mnemonic to seed. Essa aqui é uma função que vai fazer o quê? Ela vai permitir que você recupere os 128 bits. Não é exatamente aqueles 128 que você usou na entrada, são outros, tá? Então ele vai gerar outros bits aqui. E existe a opção de você passar uma senha para ele poder gerar chaves diferentes, ou seja, você proteger o teu seed. Geralmente é utilizado com palavras extras no final do seed. Ok, o que ele vai fazer? Ele vai passar por uma função aqui de alta derivação, PBKDF2, que geralmente é utilizado para senhas. Eu vou passar o meu mnemônico da forma como ele veio. Eu vou passar um salt, que seria a minha senha, né, para alterar isso aqui conforme uma senha. O salt, o que ele faz? É uma função aqui que ele vai simplesmente juntar a palavra mnemonic com a senha que você acabou de passar, e se você não passou nenhuma senha, ele não vai adicionar nada, ele vai simplesmente ser a palavra mnemonic, ou seja, o seu mnemônico não está protegido com uma senha. Ele vai passar algumas opções, que seriam essas opções aqui, dizendo que ele vai iterar 2048 vezes, que o algoritmo de hashing que ele vai utilizar é o SHA-512, que o tamanho da chave é 512 por 32, blá blá blá. Beleza? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai retornar pra gente o tal do seed. Este é o seed de 16 bytes que a gente está usando na entrada do nosso BIP32 lá embaixo. Legal? Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar esse código inteiro para você e ele vai fazer exatamente isso aí que eu acabei de explicar. Beleza, o que ele fez? Gerou lá a nossa entropia, 16 bytes. A partir da entropia, ele fez todo o procedimento que é requerido no BIP39 para poder gerar o mnemônico. Tá? Ele gerou aquele mnemônico a partir dessa entropia. O seed gerado é este aqui. E o nosso xpriv e o nosso xpub são estes dois que foram acabados de serem gerados. Novinhos em folha. Se eu quiser verificar se realmente deu certo, eu posso pegar esse meu mnemônico e ir em algum site que permita eu colar um mnemônico e olhar para ver se ele vai gerar os mesmos xpriv e xpub. Então é isso que a gente vai fazer como passo final aqui desse nosso procedimento. Vamos lá. Ok, tem esse site aqui que depois eu vou deixar o link embaixo. Veja, você nunca pode postar em qualquer site que seja, nem esse nem em qualquer outro, o seu xpriv e desejavelmente o seu xpub também não. Por quê? Porque os sites podem roubar o seu xpriv. Se você realmente mandar saldo para ele algum dia, com certeza será roubado. Então quando você gera um xpriv, você mantém ele a 7 chaves, ou um mnemônico, né? Você mantém ele a 7 chaves, você não sai por aí divulgando para os outros, tá? Vamos lá, eu vou colar aqui o meu mnemônico. E você pode confirmar que o meu root key, né, o meu master seed é este aqui, que bate com o que a gente gerou no nosso script. Beleza? A gente poderia adicionar uma passphrase adicional, que seria aquela senha que é colocada na hora de derivar a função. Beleza? Mas aqui a gente não está colocando a senha. E a partir desse momento a gente tem o nosso xpriv e basta que a gente comece a derivar as nossas chaves. Ok? Para você entender como é que funciona essa derivação, esse formato aqui, você teria que entender o BIP44. O BIP44 ele indica como que você faz, como é que você lê isso aqui e como que você deriva as chaves do BIP32 a partir dele. Porém, para esse vídeo aqui, eu acho que já está de bom tamanho, né? Você já aprendeu bastante coisa. Eu não vou deixar esse código disponível em lugar nenhum. Se você quiser, você vê aqui do vídeo mesmo e copia. Afinal de contas, não há nenhuma necessidade desse código estar disponível. Se você quer aprender, você vai ter que escrever esse código do zero. Vários trechos desse código eu copiei da lib Bitcoin JS, alguma coisa do gênero. Algumas eu fiz na mão e outras eu peguei de lá. Mas você seguindo esse vídeo passo a passo, você vai conseguir reproduzir na tua casa também em Node.js, tá? Por que eu não vou liberar o código? Porque daqui a pouco vai ter gente usando esse código aqui que não foi extensivamente testado para gerar carteiras de verdade e vai perder o saldo com certeza, tá? Isso aqui é só para fins didáticos, não é para você ficar gerando carteiras próprias por aí. Lembrem-se que em criptografia você deve utilizar aquele código que é o mais testado possível e não o código que você fez em casa. É isso aí por esse vídeo, eu espero que você guerreiro que aguentou até aqui, dá um like aí pelo trabalho que tive de fazer isso aí, se inscreva no canal,
visita tribucripto.com. E para você que gosta de podcast, vai lá no proofoftalk.com.br, que tem os podcasts que eu estou participando aí com o pessoal. São bem legais os episódios, em breve lançaremos novos episódios. Eu espero vocês lá. Um abraço aí e até algum dia. Não sei mais quando eu vou poder atualizar o canal, mas enquanto eu estiver por aqui, tiver disponibilidade, eu venho atualizando, beleza? Um abraço para vocês e até mais.